Muito bom! Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, estou aqui para mais uma aula que vai falar de hipnose e mudança. Hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais essa nossa aula aqui, para um evento nosso. E, gente, estávamos seguindo uma série de 4 aulas falando sobre o metapadrão. Essa vai ser a nossa última aula sobre esse tema, e hoje, especificamente, eu vou estar falando sobre a aplicação das principais ferramentas da PNL dentro do metapadrão. Bom, se você está aqui hoje, eu já estou pressupondo que você já assistiu as últimas 3 aulas, e eu pressuponho que você já domina as ferramentas da PNL que eu vou falar. Tá? O meu objetivo aqui hoje não é ensinar essas ferramentas da PNL, é associar essas ferramentas com o metapadrão. No fim, o que a gente vai fazer é destrinchar um pouco e ver como que o metapadrão já está encaixado dentro de tudo aquilo que a gente está fazendo na clínica. Né? Então, temos esses 2 pré-requisitos para essa nossa aula de hoje. Tá, eu falei bastante de metapadrão, falei sobre a fundamentação do metapadrão, falei sobre o metapadrão estar dentro de tudo que a gente já faz. E, gente, o objetivo da gente estar falando sobre o metapadrão e as técnicas é a gente ter flexibilidade. Né? Flexibilidade para quê, gente? Para você ser capaz de desmontar a técnica e montar ela de uma forma que seja adequada para o seu processo ou para a sua necessidade. Né? Gente, quando a gente está preso à técnica, a gente está limitado. O objetivo nosso é a gente trabalhar aqui com estratégia ao invés de técnica. Né? Como a gente conversou sobre o metapadrão, o nosso foco é sair da ideia de conteúdo e para a ideia de estrutura. Então, a gente quer entender a estrutura das técnicas que a gente vai aplicar, de forma que eu consiga quebrar, explodir ela em pedaços e refazer ela de uma forma que faça sentido dentro da minha necessidade. Né? Bom, o metapadrão, como vocês já sabem, o auge dele é a aplicação conversacional, né? Por meio do bate-papo, literalmente. Por quê, gente? Porque, primeiro, até é um método mais elegante, é um método que se encaixa em diversos contextos, em situações que eu não quero falar que vai ter hipnose, contextos business, em situações com os amigos que eu não quero hipnotizar formalmente, entra maravilhosamente bem. Da mesma forma, gente, dominando o metapadrão conversacional, a gente sai daquela necessidade do cliente imaginar, do cliente ter que passar por um ritual, né? Então, isso aqui abre muita possibilidade para a gente. Né? É comum a gente, como hipnoterapeuta, ver o cliente, ver hipnoterapeuta dizendo assim: pô, você não entrou em transe, o processo não vai acontecer. Cara, o cara está jogando a culpa do processo não acontecer em uma habilidade que o cliente não tem. Isso é um problema, né, tecnicamente. Ainda culpa o outro e pega o dinheiro do outro depois disso. Quando a gente domina o metapadrão conversacional, a gente supera essas dificuldades, né? Por quê? Porque você é capaz de lidar com qualquer pessoa, praticamente em qualquer contexto. Né? Principalmente isso que a gente vai chamar de resistente na hipnose clássica. Então, assim, gente, o primeiro passo para você ser capaz de aplicar esse modelo conversacionalmente é você dominar ele por completo, como estrutura, como fundamento. Né? Então, hoje aqui a gente vai se aprofundar no metapadrão como estrutura, como fundamento. Basicamente, é isso aí. Tá, vamos lá. Bom, eu citei para vocês que o metapadrão já está dentro de tudo que a gente faz. E está, gente. É claro que às vezes não de uma forma ideal ali, mas a gente vai aprender a deixar mais bonito, melhor. Eu vou dar alguns exemplos aqui de técnicas que a gente já vê o metapadrão dentro. Swish, squash visual da PNL, ressignificação em 6 passos, colapso de âncoras, regressão, reimprint, que é a regressão da PNL, dessensibilização sistemática, utilize isso também. O spin da PNL tem isso dentro também. Posições perceptuais, círculo da excelência. Gente, eu posso ficar citando aqui um monte e tudo, tecnicamente, tem um metapadrão rodando dentro. Se não tem, a gente pode encaixar. É isso que a gente quer falar e fazer aqui, tá? Bom, benefícios de fazer isso, gente. Você vai ganhar flexibilidade, você vai fazer mais rápido e melhor. Né? Sua atuação vai ser muito mais cirúrgica. Basicamente é isso aí. Para quem ainda não decorou, vamos rever de forma breve as 4 etapas do meta padrão.
O meta-padrão, gente, tem 4 etapas, a gente vai aplicar ele em ciclos, repetindo, com o objetivo de promover a mudança. Terminou, a gente notou que não dispara mais o problema, que a pessoa está transformada, a gente para de rodar as 4 etapas. Não terminou, o que eu faço? Rodo o meta-padrão de novo. Né? Então, a gente não sabe quantas vezes a gente vai aplicar. Né? Mas vamos trazer aqui uma última lembrança, gente. O nosso cérebro ele vai aprender com repetição e estado, emoção. Ou eu uso mais repetições, ou eu uso estados mais poderosos. Né? Quanto mais intenso o estado, menos repetições vão ser necessárias. E por aí vai. Né? Se eu tenho estado pequeno, eu vou repetir mais vezes e tá tudo certo. Né? O que importa aqui para a gente, é o seguinte: é buscar solução, é buscar recurso. Então vamos voltar. 4 etapas do meta-padrão. Primeira etapa do meta-padrão: ativar o problema, associar ao problema. Né? Vamos lembrar que eu tenho que disparar o problema, gente, porque senão a teia neural, o problema não fica plástico, né? Eu tenho que disparar o problema para as teias neurais associadas a problemas ficarem instáveis, ficarem maleáveis. O que eu não disparo, eu não mudo. Basicamente é isso aí. Então, eu quero disparar o transitóxico do cliente. Ativar o problema no corpo dele. Eu quero que ele sinta. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa do meta-padrão é dissociar e deixar o cliente em um estado neutro. Né? Ao dissociar o cliente, a gente já deixou a teia neural instável, porém a gente só neutralizou o estado disparado no corpo. Mas por que eu vou deixar o cliente em um estado mais neutro, gente? Eu vou deixar o cliente em um estado mais neutro para mudar o filtro de percepção de realidade dele. Esse filtro de percepção a gente chamou de memória dependente do estado. Né? Porque quando eu estou em um estado específico, eu vou ter uma tendência de ativar memórias, pensamentos, aprendizados, lembranças que estão associados a esse estado. Então, se eu estou triste, eu vou ter uma maior tendência de trazer lembranças de tristeza, memórias de tristeza e por aí vai. Se eu estou feliz, eu vou ter uma maior tendência de trazer pensamentos de felicidade, lembranças de felicidade e por aí vai. Percebam, gente, que é uma tendência, não é uma exclusividade. Né? Uma pessoa triste pode sim ter pensamentos felizes e vice-versa. Porém, é uma grande tendência baseado no filtro que essa pessoa se encontra. Então, primeiro eu disparo o estado para ele ficar, para as teias neurais ficarem estáveis, maleáveis, para poder ocorrer a neuroplasticidade. Segundo passo, eu dissocio o cliente, deixo ele em um estado neutro, eu quebro o estado do cliente, para ele ficar neutro. Por quê, gente? Vamos além. Porque se eu não quebrar o estado, gente, o cliente só vai saber falar o que ele não quer. Ele só vai saber falar de problema, do que ele quer se afastar. Ele não vai conseguir falar em recursos, em soluções para o que ele deseja. Né? Então, perceba que se você não quebrou o estado, você vai ter dificuldade de seguir os próximos passos do meta padrão. Né? Aí a gente vai para a terceira etapa, que é descobrir quais recursos necessários de disparar esse recurso, esses estados. E quando eu estou falando estado aqui, né, é o novo filtro. Eu estou querendo buscar esse novo filtro que eu vou disparar no corpo do cliente para depois colapsar. Então, eu quero descobrir o que meu cliente precisa ter lá no problema que ele não tem no corpo e de mentalidade. Se ele tivesse dentro daquele problema, ajudaria ele a superar aquilo. Né? Percebam, gente, o grande foco nosso aqui é o terceiro e a quarta etapa. Né? É óbvio que a primeira e a segunda etapa são essenciais, né? Elas são o coração de tudo também. Mas se eu for dizer para vocês que o meta-padrão brilha em algo, é em buscar solução, em buscar recurso, né? O que a gente quer é sair de ficar olhando para o problema e passar a olhar para recurso-solução, para a potência do nosso cliente. Né? E o que a gente vai fazer é fazer o processo de copia e cola. Eu vou pegar, cara, fulano, você tem uma habilidade tão incrível aqui, vamos usar isso que você faz muito bem aqui lá dentro do problema. É isso que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai parar de falar tanto de problema e vai falar sobre potencialidades do nosso cliente. E aí a gente vai para a última etapa, que é o colapso, que seria quando o meu cliente já está com o recurso disparado, eu vou fazer ele entrar dentro do problema de novo, encarar o problema, se sentindo diferente. Basicamente é isso. Dispara o estado, dissocia o estado para ficar neutro, busca e dispara recurso, colapsa, entra no problema com recurso de novo. Depois eu repito isso até que não dispare mais o estado do problema, até que eu perceba que tudo tenha mudado ali, né? Basicamente, essa é a estruturinha do meta padrão, gente. Não tem muito segredo. É isso aí. Então, gente, agora a gente vai começar a falar, vou começar a falar, né? Eu começaria a falar
sobre o meta-padrão dentro de algumas ferramentas que a gente já faz, né? Lembrando que eu pressuponho que vocês já conhecem essas ferramentas. Eu não estou aqui para ensinar elas para vocês. Se vocês não conhecem, gente, vai atrás. É simples. Tudo que eu vou estar dizendo aqui tem no YouTube, tá? Basicamente é isso aí. Bom, primeira técnica é a regressão. A gente já conversou na última aula sobre regressão, né? E regressão ficou claro que quem aplica meta-padrão dentro da regressão faz regressão 10 vezes melhor e mais rápido, né? É comum, gente, a gente vê hipnoterapeuta fazendo regressão de 2, 3 horas, passando por 20, 30, 40 memórias. E quem faz isso, gente, tecnicamente está estimulando o problema, né? Está até fortalecendo a teia neural problema. Como que a gente vai fazer para encaixar o metapadrão dentro de uma regressão, gente? Vamos lá. Primeira etapa do metapadrão, disparar o problema. É quando eu disparo o problema do cliente na regressão para puxar a memória. Por que as memórias vêm na regressão, gente? Porque eu disparei o estado do problema, né? Eu disparo o problema, amplio ele, e a partir disso eu puxo as memórias que estão na cadeia. Né? Então a gente dispara, aumenta e diz, vou contar de 1 até 5, não entra no túnel do tempo, e no 5 vai vir a memória. Algo do tipo. Tá aí a primeira etapa do método padrão. Estou disparando o problema. Bom, puxei a memória. Pela memória dependente do estado, veio a memória problema. O que eu vou fazer? Eu vou dissociar o meu cliente. Eu vou fazer o meu cliente se ver lá na memória. Eu vou jogar essa tela da memória numa TV na frente do cliente ou no chão. Eu vou falar, fulano, se veja em uma tela lá no chão, a cena está lá no chão. Algo do tipo. Você pode fazer da forma que você quiser. Use sua criatividade para isso. Tá? Dissocie o cliente, gente, para deixar ele neutro. Por que eu tenho que deixar ele neutro aqui, gente? Primeiro, porque senão ele não vai conseguir pensar em solução, em recurso, em crenças novas, em nada novo ali. Segundo, gente, se eu mantenho ele associado, eu estou reforçando o estado do problema, eu estou estimulando a ter neural problema. Não tenho por que eu fazer uma regressão associada. Não tenho por que. Fazer o seu cliente fazer uma regressão associada, isso é showzinho, é teatro. Não é terapêutico. É impactante, é maluco ver a pessoa ali sofrendo, falando com a voz de criança. Mas, gente, não é terapêutico. Né? Então, veio a memória, dissociei. O que eu vou fazer depois? Eu vou descobrir. Fulano, o que você poderia ter lá que você não tinha? Olha, isso aconteceu quando você era criança. Quando você era criança, não tinha muitas possibilidades. Se você fosse passar por essa mesma cena hoje, o que você poderia ter de diferente que te ajudaria a lidar diferente com isso? Eu vou descobrir o que ele poderia ter lá dentro que ele não tinha que ajudaria a encarar essa questão. Eu vou pegar isso, vou buscar uma outra situação da vida dele em que ele tem isso, vou entrar lá dentro e vou disparar isso no corpo, que é a terceira etapa do meta padrão. E o que eu vou fazer? Disparei esse recurso, eu vou entrar dentro do trauma que eu estava trabalhando, com o meu corpo reagindo diferente. Eu vou me associar ao trauma, eu estaria colapsando ali dentro, né? Basicamente, gente, é isso. Rodei as 4 etapas do meta padrão em uma memória, e aí eu vou descobrir, continua disparando o estado? Sim ou não? Se sim, já disparou o estado, já fiz a primeira etapa do meta padrão. Vou usar esse estado para puxar a segunda memória. Ver a segunda memória, dissocio, descubro que recurso que ele precisaria ter lá, disparo esse recurso, entro dentro do trauma, rodei mais uma vez o meta padrão. Tá disparando estado? Sim ou não? Se sim, eu rodo de novo, se não, tecnicamente acabamos aqui. Tá? Então, gente, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês já fazem quando vocês fazem a regressão, com uma diferença. Vocês não vão ficar só ressignificando. Vocês vão disparar estados no corpo de potência e vão entrar dentro do problema com o corpo reagindo diferente. Essa é a grande diferença quando a gente fala de regressão com meta-padrão. Tá? E aqui já fica uma dica. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso é dica principalmente dos meus alunos. É o seguinte, gente. O ideal é que o recurso seja orientado para o futuro e não para o passado. Quem for capaz de entender o porquê, tem um grande benefício aí. Eu vou deixar essa na dúvida para vocês aqui hoje. Beleza. Passamos pelo primeiro, que é a regressão, gente. Tá. Uma técnica clássica. Antes de ir para a próxima, gente. Isso que eu demonstrei para vocês, se uma outra pessoa olhasse de fora, diria que isso tem outro nome. Reimprint.
eu acabei de descrever para vocês como a PNL ensina a fazer regressão. Quem estudou PNL, aprendeu o reimprint da PNL, aprendeu o que eu acabei de explicar. A PNL aplica o metapadrão dentro de regressão há muito tempo, gente. Há muito tempo, né? Como que é o reimprint? Dispara o problema, bota uma bola em volta, dispara o recurso e faz a pessoa viajar para o passado e entrar no problema com recurso. Basicamente, é isso aí. Né? Tá. Próximo, colapso de âncoras, gente. Colapso de âncoras. Bom, o metapadrão surgiu com colapso de âncoras, né? Vamos lembrar que o metapadrão surgiu com o Joe Overdurk, dando um curso de Master Practitioner lá no Havaí com o Ted James, o criador da terapia da linha do tempo, né? E ele estava ensinando especificamente o colapso de âncoras. Enquanto ele demonstrava esse colapso de âncoras, ele percebeu, caramba, o que eu estou fazendo aqui, eu faço dentro de tudo o resto que eu ensino. Eu estou fazendo a mesma coisa, com uma carinha diferente, com uma roupagem diferente. Foi isso que o John Overdurk percebeu ali. Né? E assim surgiu o metapadrão. Então é o seguinte, gente, o que é o colapso de âncoras, para quem não sabe? Colapso de âncoras é um processo usado na PNL, dentro da hipnoterapia, consequentemente, também, que serve você criar uma âncora para o problema, criar uma âncora para a solução, de recurso. Disparar o problema, disparar a solução junta. O objetivo de fazer isso é que quando eu disparo o problema e a solução junta, é como se a solução englobasse o problema e neutralizasse o problema. Né? Isso é a forma que a PNL explicava antigamente esse processo. Eu prefiro explicar de outras formas, mas essa é a visão deles lá. Né? Então, basicamente, inclusive de forma geral, muitas vezes o colapso de âncoras era feito nos ombros. Né? Então, é comum a gente ver professores demonstrando colapso de âncoras, fazendo assim, ó, se tem fobia de elevador, vamos disparar essa fobia e vou criar essa âncora de fobia nesse ombro. Você tem... O que você precisa ter ao entrar no elevador? Segurança? Vamos criar segurança no ombro, cria uma âncora de segurança no ombro, quando eu toco no ombro, dispara a segurança. Cria uma âncora de problema, uma âncora de recurso. O que o terapeuta faria depois? Dispararia o problema, dispararia o recurso junto, mantém as duas disparadas e acabou. Se for necessário, faz de novo. Basicamente, esse é o colapso de âncora, né? Bom, vamos entender o metapadrão aqui. Né? Isso foi isso que deu origem. Vamos entender esse negócio, gente. Tá. Deixa eu só ver se eu não perdi nada aqui. Fala, Zé! Seja bem-vindo! Oi, Roberto, obrigado. Eu entrei aquela hora, eu achei que eu estava atrapalhando vocês e atrapalhando uma outra atividade, aí eu tive que fechar. Mas agora eu Tá retornei tudo aqui. certo. Então tá, desculpe se eu Você não é atrapalhei. incômodo, Zé. Você não é incômodo. Sempre que quiser Obrigado, interromper, interrompa, viu? De verdade. obrigado. Seja Não, muito bem-vindo já, sempre. já tô fechando tudo aqui. Continue aí, desculpem. Tá tranquilo, vamos voltar, gente. Gente, tá. Então, vamos falar do colapso de âncoras, gente. O que a gente vai fazer? O primeiro passo do colapso de âncoras é disparar e criar uma âncora problema. Perceba que a própria criação de uma âncora problema já envolve disparar o problema. É impossível criar uma âncora sem disparar. Ou seja, a primeira etapa do metapadrão, tecnicamente, já está feita aqui. Né? Se eu vou criar uma âncora de problema, eu vou ter que disparar. Primeira etapa do metapadrão, já está feito. Basicamente é isso aí. Criei âncora problema, gente, eu vou ter que quebrar o estado do cliente. Não tem como eu criar âncora de recurso se o cliente está imerso no problema ali. Então, a gente vai quebrar o estado da forma que fizer sentido, jogando atenção, conversando sobre outros temas, fazendo uma indução hipnótica, tanto faz. Né? A gente vai fazer uma quebra de estado, que é a segunda etapa do metapadrão. Né? Eu vou separar ele do estado, eu vou disparar o problema e eu não quero mais que ele fique imerso no problema. Aí eu vou descobrir, fulano, nesse contexto, nessa situação aí, o que você deveria estar sentindo que você não está sentindo? O que você poderia ter lá que você não tem? Se eu tivesse uma variante condão que mudasse a sua experiência, o que você poderia sentir que te ajudaria? Se você acordasse amanhã diferente e reagisse diferente, como você estaria reagindo? Né? Então, eu vou descobrir que recursos são esses que essa pessoa poderia ter e vou criar uma âncora de recursos baseado nisso. Eu vou descobrir quando ela tem esse recurso e vou começar a associar no outro ombro, né? Pelo menos dentro da forma clássica. Vou criar âncora de recurso aqui. Isso é a terceira etapa do metapadrão. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colapsar. Eu vou disparar o problema no ombro, vou disparar a solução, vou manter as duas juntas e o colapso está feito ali, rodando o metapadrão inteiro. Se for necessário, se ao entrar no problema ainda disparar o problema, o que eu vou fazer? Vou fazer de novo.
Basicamente é isso aí, gente. Então, temos aqui, né, o processo do metapadrão rodando dentro do colapso de âncoras. Alguma dúvida, gente, sobre metapadrão dentro do colapso de âncoras ou até mesmo dentro da regressão, gente? Se precisarem me interromper, agora é um bom momento para falar sobre isso. Maravilha! Então vamos para o próximo. Vamos falar do switch, gente. Switch é uma técnica muito famosa da PNL. Quem não conhece, eu diria, cara, corre atrás para conhecer essa técnica. Switch é ferramenta essencial, gente. De verdade. Vocês vão achar ensinando Switch no YouTube, na internet, é muito fácil. E quem tá no meu curso de Changework, de hipnose conversacional generativa, vai aprender a fazer Switch com maestria. Né? Vai aprender a fazer isso aqui de forma muito bem feita. Mas vamos lá, gente. O Switch é uma técnica da PNL que envolve usar sobreposição de submodalidades com impacto emocional. Traduzindo, basicamente a gente vai fazer uma troca de imagens para fazer com que imagens que antes ficavam aparecendo não apareçam mais. O que a gente quer é criar um processo de cadeia, vamos dizer assim, de corrente, onde eu disparo algo, mas ao invés de disparar aquele algo, isso vai puxar algo novo no lugar. A gente vai usar o switch, gente, para lidar com gatilhos, para lidar com pensamentos intrusivos. Então, aquele tipo de imagem que a pessoa fica trazendo várias vezes na cabeça dela, é comum o seu cliente ter vários traumas, várias imagens que ele fica formando e que serve como gatilho. Switch entra aí. É claro, tem várias outras possibilidades, mas esse, vamos dizer assim, é o mais famoso, né? Bom, o switch, gente, ele é um metapadrão por si só. Se existe uma técnica que contém um metapadrão aplicado da forma mais perfeita possível dentro da ideia da neurociência, é o switch. Tá? Vamos entender um pouco mais isso aqui, gente. Vamos entender. Switch, gente, é a aplicação da lei de Hebb, aplicação do Long Term Potentiation, que a gente falou na segunda aula. Por quê, gente? O que a gente está fazendo no switch? Primeiro, vamos falar de uma forma mais grosseira, mas no geral. Switch, gente, é uma técnica onde a gente vai ter uma imagem problema. Vamos chamar de problema aqui. E a gente vai fazer uma troca dessa imagem com uma imagem de recursos, vamos dizer assim. Tem várias formas de criar essa imagem de recursos aí. Tem várias maneiras de se trabalhar com o switch. Basicamente, então, vai ter o problema, a pessoa vai imaginar o problema, o terapeuta vai contar até 3, se for feito de forma formalizada. No 3, lá na frente, no meio dessa imagem, vai surgir um ponto e vai crescer uma nova imagem na tela dela, que vai substituir a imagem problema antiga, fazendo swish. Tá problema aqui, vai surgir um ponto do meio da imagem, vai fazer swish e vai tomar conta da tela. E esse é o processo de troca de imagem, né? Basicamente é isso aí. Bom, vamos entender um pouco mais, gente. O switch, a gente está fazendo o quê? Estou ativando tem a neural problema, tem a neural recurso. De forma rápida, tem a neural problema, recurso. Tem a neural problema, recurso. Tem a neural problema, recurso. O que é isso aqui? Lei de Hebb, LTP aplicado. Galera que está acompanhando o curso de meta padrão, e faz sentido para vocês isso, gente? Perceba, estou estimulando tem a neural A, troco B. Tem a neural A, troco B. De forma rápida e repetida, gente. Tem tudo que a gente está querendo aqui. Imagens que vão disparar estados com velocidade, repetição. Olha que interessante isso aqui, gente. Fale, Isaías! Faz muito sentido, sim, Alberto. Inclusive, eu acho que foi aí que o Richard Bandler falou: gente, não me pergunte por que funciona, eu só sei que funciona. E funciona, e funciona. E é muito rápido isso mesmo, né? Gente, vou dizer um segredinho para vocês. Um switch bem feito causa o mesmo efeito que uma regressão de horas. Um switch bem feito, tá? Quem aí pegou a aula de neurociências vai conseguir entender e interpretar o que eu acabei de dizer. Né? Então, vamos lá, vamos dar uma destrinchada um pouco mais. Switch. A gente vai construir as imagens lá primeiro, né? Então tem processo de preparação. Tecnicamente, metapadrão já está lá dentro. Não vou mergulhar aqui. Mas vamos assim mais para a prática, o metapadrão rodando. Né? Ou melhor, vamos antes lá. Eu vou ter o problema, eu vou saber a imagem gatilho, a imagem que eu quero substituir, já disparei o problema ali. Vou quebrar o estado do meu cliente, vou descobrir o recurso, a imagem que a gente vai colocar no lugar. Né? Eu trabalho com um negócio que a gente chama de dopamine driver, mas depois a gente conversa sobre.
Então, vou criar a imagem de recurso. Aqui eu já tenho a terceira etapa do metapadrão. Porque a imagem que vai disparar o estado no corpo, pelo processo ideodinâmico. Né? Imagina a imagem, o corpo reage ao pensamento, à imaginação. E o colapso ele vai acontecer na execução da própria técnica. Né? Então, como vai ser? Trago a imagem antiga, disparei o problema. Faço a troca, disparo o recurso, colapsei. Gente, isso aqui ó, é o colapso. Eu disparar o A e já disparar o B. Disparo o A, disparo o B. Disparo o A, disparo o B. Tá aqui o metapadrão. Tá aqui o metapadrão. Não tem muito segredo, né? E, gente, o cérebro aprende com velocidade, com impacto emocional e com repetição. Tá tudo dentro do jeitinho que a gente quer. Beleza. Tem outras formas de fazer switch, gente. Várias maneiras. Então, assim, usa a criatividade, né? O que importa é você entender que o metapadrãozinho tá aqui dentro, né? O metapadrão tá ali. Vamos falar agora de uma outra ferramenta da PNL, que essa menos pessoas aqui conhecem, mas que quem é de longo prazo aí da hipnose conhece, que é a ressignificação em 6 passos. Ressignificação em 6 passos, gente, é uma técnica da PNL clássica, lá da primeira geração. Hoje eles não ensinam mais ela, né? Porque ela pode ser feita substituindo por um switch, basicamente é isso. Né? Você consegue fazer o mesmo resultado com forma mais fáceis e mais rápidas, né? Mas a ressignificação em 6 passos, gente, é uma técnica que envolve substituição de sintoma baseado na intenção positiva da parte. Então, é uma técnica que geralmente vai ser trabalhada de forma inconsciente, pode ser consciente, mas geralmente é inconsciente, onde a gente quer substituir sintomas que executam a mesma função. Maravilhosa técnica, gente. É bonita, vale a pena saber. Basicamente é isso. A ressignificação em 6 passos, gente, ela está presente em todos os livros canônicos da PNL. Né? Qualquer pessoa que lê os livros clássicos da PNL deu de cara com ela. Porque está presente quase todos, né? A gente vai ver essa técnica sendo descrita nos livros Atravessando Passagens em Psicoterapia, do Bandler e do Grinder. A gente vai ver essa técnica sendo ensinada no livro Ressignificando. Na verdade, o livro inteiro é baseado na ressignificação em 6 passos, né? Inteiro. Essa técnica está presente no livro Sapos e Príncipes, também, que foi lá um segundo livro da PNL, né? Então, assim, gente, é inevitável quem for estudar a raiz da PNL aprender essa técnica, né? Mas vamos lá. Basicamente, ela vai servir para descobrir a intenção das partes e substituir de forma criativa o sintoma, direcionando pela intenção. Né? Bom, vamos entender o metapadrão dentro da ressignificação em 6 passos. Primeira etapa do metapadrão é disparar o problema. E a gente vai começar disparando o problema na ressignificação em 6 passos no momento em que eu entro em contato com a parte. A gente começa o processo da ressignificação em 6 passos, gente, pedindo um sinal de sim e de não e pedindo para a parte problema tomar controle. Então, a gente faz a ressignificação em 6 passos usando os dedos. Né? Movimento do motor, resposta inconsciente. Ou seja, a pessoa que está passando pelo processo geralmente nem sabe o que está acontecendo. Dá para fazer consciente? Dá. Mas a graça da ressignificação em 6 passos é fazer inconsciente, né? Bom, então, disparei a parte, pedi para a parte tomar controle do corpo. Primeira etapa do metapadrão. Ativei a T neural, problema. Né? A segunda etapa é dissociar o problema. A gente vai dizer para ficar só na mão da pessoa. Né? Então, a gente vai dizer, tome controle e agora se comunique por meio da mão. Eu estou tirando da consciência e jogando para a mão. Isso, tecnicamente, já é uma dissociação. O resto do processo da ressignificação em 6 passos, gente, também já são processos que vão distanciar a parte do processo por si só, né? O squash visual faz a mesma coisa, ele joga para um símbolo na mão, que já é uma dissociação. Né? Quando eu jogo para um símbolo na mão, peço representar nas 2 mãos, já é dissociação ali. Né? Mas vamos lá. Então, a gente vai dissociar o cliente, e a parte da dissociação e a parte de buscar recursos estão trabalhando concomitantemente na ressignificação em 6 passos. Dentro da ressignificação em 6 passos, a gente pede para extrair a intenção positiva da parte. Quem sabe o que é intenção positiva sabe que recursos estão na intenção positiva. Né? Então, no momento que eu estou buscando intenção positiva e estou pedindo para o inconsciente, para a parte criativa, criar novas possibilidades que executem essa intenção, o recurso está ali dentro. Né? Basicamente é isso.
Então, a gente vai dizer frases do tipo, vá para dentro e pergunte para essa parte a intenção positiva desse comportamento. Descubra o que essa parte está querendo fazer de bom para você. E por aí vai. Então, aqui a gente tem segunda e terceira etapa do metapadrão meio que concomitantes ali, né? Bom, e aí o colapso, gente, vai acontecer quando a gente pede para formalizar, a gente pede para testar, né? Então, a gente vai dizer, testa e vê quais respostas são mais adequadas. Ele vai escolher qual é mais adequada e a gente vai dizer, automatiza isso, substitui lá no futuro, garanta que esse estado vai ficar no lugar do estado antigo, né? E vai ter um processo, um movimento ali de colapso. Então, a gente tem as 4 etapas na ressignificação em 6 passos aqui. Quem eu sei que conhece ressignificação em 6 passos aqui? O Ivan. Você consegue ver o metapadrão dentro da ressignificação, Ivan? Vamos lá. Próxima técnica, gente. Técnica famosa, cura rápida de fobias. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui já conhecem cura rápida de fobias. Cura rápida de fobias, gente, tem um outro termo fora do Brasil. Não chamam de cura rápida de fobias, na verdade, essa técnica. O nome dessa técnica é dissociação VK. Dissociação visual sinestésico. Tecnicamente, não é cura rápida de fobias. Cura rápida de fobias, gente, é uma técnica clássica da PNL, né? O nome já diz, ela é muito usada para lidar com fobias. Mas, gente, fica um segredo aqui entre nós. A graça da cura rápida de fobias não é em fobias, é em trauma. Tá? A cura rápida de fobias, ele destrói a representação de traumas. Faz com que a imagem que antes era colorida, brilhante, nem exista mais. Fique destruída, bem distante, sem ter estado nenhum associado. É uma técnica legal para trauma, gente. Muito mais do que fobia. Fica a dica. Bom, o cura rápida de fobias surgiu com o Bandler e o Grinder modelando pessoas que tinham se resolvido de fobias. Basicamente é isso. Eles estudaram, reuniram pessoas que tinham se resolvido de fobias e sistematizaram a técnica baseada nisso. Né? Bom, a técnica se chama dissociação visual sinestésico. Por quê? Porque o grande pulo do gato do cura rápido de fobias é que ele gera o que a gente chama de dupla dissociação. Né? Ou seja, eu estou garantindo que eu vou desconectar o meu corpo do estado do problema. Porque qual que é a dificuldade de lidar com uma fobia, gente? Durante uma fobia, o estado que está sendo disparado é muito intenso, né? Inclusive, existe um processo da neurociência que a gente chama de sequestro da amígdala cerebral, né? Hijack da amígdala. Há um ponto, gente, onde quando existe uma fobia, não existe tomada de decisão. E se a pessoa tiver atividade cortical, essa atividade não vai ser interpretada. Quem tem fobia não consegue racionalizar sobre, só existe resposta emocional ali. Tá? Então, a grande dificuldade de fazer um tratamento de fobia é você fazer o controle da intensidade do disparo do estímulo. Se você disparar de uma forma muito intensa, a pessoa já vai desconectar e vai fugir do processo. Né? Além de que você vai estar reforçando o padrão, é um retrauma, né? Então, eles fazem uma dupla dissociação para garantir que vai estar mantendo a pessoa no estado mais neutro possível ao participar do processo. Esse é o objetivo do cura rápido de fobias. Então, assim, gente, isso é muito mais legal, às vezes, para lidar com traumas ultra pesados, né? Abusos, por exemplo. Porque além do cliente não ficar entrando em contato com o trauma, você vai destruir a representação dele. Olha que legal, é 2 em 1, né? Você trata sem ficar regredindo e mergulhando no trauma. E segundo, você faz com que a representação seja alterada. A forma de lembrar do trauma vai mudar também. A pessoa vai deixar de lembrar como consequência também. Né? Vamos lá. Cura rápida de fobias, gente. É uma técnica que envolve ficar rebobinando o trauma. Né? Então, geralmente, a gente vai entrar no fim, onde a pessoa está segura, e vai fazer o de trás para frente. Né? Ela vai do momento seguro do fim, vai passar pelo trauma e vai acessar o momento seguro antes. Tudo isso de forma associada. Ou seja, ela vai entrar dentro do problema em primeira pessoa, olhando pelos olhos dela, e vai de trás para frente fazendo até chegar lá no começo do trauma, no momento seguro. Esse ir de trás para frente é um outro pulo do gato da cura rápida de fobias, né? Porque esse momento é onde a gente vai estar dando recurso para o cliente. Mas vamos trinchar melhor isso aqui, gente. Vamos lá. Tecnicamente, a gente já vai estar disparando o problema do cliente, que é a primeira etapa do metapadrão, enquanto a gente conversa, né?
Você vai decidir fazer o cura rápida de fobias porque algo disparou ali. Então, já está disparado. Né? A segunda etapa do metapadrão é dissociação. Isso é o que o cura rápida de fobias tem de melhor, né? Que é a dupla dissociação. A pessoa vai se ver se vendo, né? Ela vai se assistir olhando uma tela. Isso é a dupla dissociação. Né? E aí nós temos a segunda etapa do metapadrão. A terceira etapa do metapadrão, que é o buscar recursos. Como que a gente vai buscar recursos? Gente, no cura rápido de fobias. É 2 em 1 aqui. O recurso no cura rápido de fobias, ele acontece porque a gente, antes de fazer o rebobinar, a gente está associando uma pessoa a um local seguro. Então, na verdade, o processo de rebobinar vai ter um local seguro, a pessoa vai passar pelo trauma e vai para outro local seguro. Local seguro, trauma, local seguro. Gente, o que eu estou fazendo quando ela rebobina? Disparei o C, que é o recurso, disparei o A, que é ter neural problema, disparei recurso de novo. Dispara o recurso, problema, recurso. Isso é o rebobinar. Basicamente é isso aí. Além disso, quando a gente faz a exposição no rebobinar, eu não estou fazendo aquela exposição crua e direta de olhar para gatilho, eu estou fazendo de trás para frente. Fazer de trás para frente exige atividade cortical, é um enfrentamento. Isso também é um processo que vai te sensibilizar por si só. Né? E aqui a gente tem a terceira e quarta etapa do metapadrão junto, né? Estou dando recurso disparando seguro, estou acessando trauma, está disparando problema, estou disparando recurso no fim quando está seguro. E esse processo de rebobinar também dá recurso, né? Porque é uma exposição consciente ali. Né? Então, a terceira e quarta etapa também que junta. Né? Então, tem partes que estão se misturando ali. Mas isso mostra para a gente uma coisa, gente. Um dos grandes pulos do gato para fazer o cura rápido de fobias é garantir que tem momento seguro antes e momento seguro depois. Né? Isso vai acelerar a mudança. Por quê? Porque eu vou estar disparando estados de recursos mais fortes do que se eu não colocar. Se eu simplesmente faço rebobinar, vai funcionar? Vai. Mas eu vou estar colocando menos recursos. Faz sentido, gente? Quem aqui conhece o cura rápido de fobias conseguiu acompanhar? Beleza. Beleza. Então vamos para o próximo, gente. O próximo é a técnica mais famosa no mundo dos coaches, que é o Círculo da Excelência. Gente, Círculo da Excelência, literalmente, eu acho que é a técnica que coaches mais sabem sobre PNL. É uma doideira isso, né? Porque no fim, não é nem PNL, é fruto de PNL, né? Subproduto de PNL, porque é algo que eles criaram a partir das técnicas da PNL, então é subproduto. E o Círculo da excelência, gente, é muito usado dentro do coaching para promover mudanças, né? O que é o círculo da excelência, gente? O círculo da excelência é uma âncora espacial imaginativa que a gente vai criar para o cliente. Nada mais além disso. É uma âncora espacial imaginativa. Ela envolve conceitos como ancoragem espacial, posição perceptual, coisas do tipo. Vamos entender um pouco mais. Tá. Deixa eu só ver se eu não estou perdendo algo aqui, gente. É a integração do conceito de ancoragem e posições perceptuais. Acho que eu já falei isso. A gente vai usar posições perceptuais para disparar estados e a gente vai ancorar isso em um círculo. Basicamente é isso aí. Tá, e a gente vai usar essa âncora para colapsar estados depois. Nós, como hipnólogos, já fazemos isso, gente, mas usando outra carinha, né? Tecnicamente, isso aqui é um colapso de âncora, só que um pouco com mais firula. Basicamente é isso aí. É mais firula. Então, como que vai funcionar, gente? Como que funciona o círculo da excelência? O terapeuta, o coach, vai fazer a pessoa imaginar um círculo na frente dela. Ela vai atribuir características a esse círculo, vai dar uma cor a esse círculo ele é opaco. Esse círculo, ele é só a circunferência externa ou ele é preenchido? Não sei. Vai atribuir características, vai dar uma cor para esse círculo, né? A gente pode atribuir outras características, que no fim são submodalidades, né? A gente pode atribuir um barulho para esse círculo, né? Quem aqui já assistiu Dragon Ball, os meus círculos da excelência tem barulho de Dragon Ball, né? Fica aquele barulho do Super Saiyajin quando se transforma. Zoin, 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 zoin. Eu coloco isso daí nos meus círculos. Funciona bem. Dá para você colocar outros estímulos ali dentro, né? Sons.
Então, gente, vamos dar um exemplo. Você pode colocar dentro de um círculo de excelência a marcha imperial do Star Wars, né? Por exemplo, você pode colocar sons ali dentro. Isso também é fonte de recurso. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar associando a quando eu entrar naquele círculo, entrar é se associar. Vou repetir isso. Eu vou me associar a esse círculo, eu vou entrar nesse círculo para disparar o estado que está associado ao círculo. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Primeira etapa do metapadrão é discutir o problema. Você vai disparar o problema, vai discutir ele enquanto dispara, e é isso aí. Depois eu vou dissociar o cliente, eu vou descobrir o recurso que ele precisa conversando com ele. Conversando com ele. Eu já posso fazer a dissociação, gente, começando a criar o círculo. Eu posso usar a própria criação do círculo de excelência já para dissociar. Eu posso falar, tá, você está com esse problema aí, mas vamos falar de outro assunto aqui. Vamos criar um círculo de poder para você? Como seria se tivesse um círculo de poder? Já comecei a quebrar a tensão, isso já é uma quebra de estado, né? Imagina um círculo aí na sua frente, dá uma cor para esse círculo. Esse círculo é só a circunferência ou ele é preenchido? Conversa sobre, vai discutindo sobre, né? Atribui essas características. Ou seja, aqui eu estou na segunda etapa do metapadrão. Eu estou já dissociando ele do problema, né? Eu estou criando uma imagem, jogando atenção para outras coisas. Estou atribuindo características, qualidades a esse círculo, né? Estou usando outro foco. Segunda etapa do metapadrão. A terceira etapa do metapadrão é disparar o estado, né? Aí a gente vai ter várias formas de fazer isso. Vai depender da forma que o terapeuta está criando o círculo. Muitos hipnoterapeutas vão criar o círculo como? Ele vai dizer assim, se veja dentro daquele círculo. Como você vai estar se sentindo quando você estiver dentro daquele círculo? Né? Veja a expressão facial, veja como essa pessoa se movimenta, como ela respira, a postura dessa pessoa, se veja ali dentro. No 3, se ele entra dentro do círculo, ele vai ser essa pessoa. 1, 2, 3. Entrou. O que é isso? Eu estou disparando recurso. Isso é disparar recurso. Né? Entrar dentro do círculo e se associar é disparar recurso. E por último, o que a gente vai fazer? Colapsar. Gente, aqui não tem no círculo de excelência, né? Da forma crua, no círculo de excelência não tem colapso. Porque, tecnicamente, o círculo de excelência é criar o círculo. É criar a âncora, que é o círculo que vai disparar. E, gente, se você criar um círculo, definir esse círculo e repetir, ficar associando esse estado a esse círculo, no futuro, se você quiser disparar isso, é só imaginar que você entrou dentro do círculo. Na verdade, eu começo a disparar aquele barulhinho que eu falei para vocês de Dragon Ball, já começa a vir o estado no meu corpo, porque associou tanto ao círculo que tinha um estado, que só o barulho já remete toda a memória, todo o estado no meu corpo. Né? Então, eu vou ficar associando para garantir que o círculo vai virar âncora. E quando que vai ser o colapso? O colapso vai ser feito na vida real ou no próprio processo terapêutico. Se eu estou dentro da terapia e vou colapsar ali, eu vou fazer o cliente entrar no círculo e vou perguntar, tá, agora que você está no círculo, pense no problema. Veja o problema acontecendo, imagine o problema acontecendo. Né? Ali eu estou colapsando. Está acontecendo o colapso. E aí está acontecendo a mudança. Né? Só ter o recurso não resolve nada. Da mesma forma que só acessar o problema também não. Estou disparando o recurso e olhando para o problema para injetar recursos dentro do problema ali. Né? Estabelecer a tal da neuroplasticidade. Né? Beleza. Lembrando, gente, se você não jogar atenção para o problema, não tem colapso. Basicamente é isso. Gente, não adianta você solucionar um problema. Primeiro, se você não disparou. E segundo, se você não entrou no problema de novo. Tem que disparar e tem que entrar no problema de novo. Se você achou uma solução para o seu problema quando você estava no banho e você não disparou o estado do problema ou não voltou para o problema, gente, você achou uma solução que não vai servir para nada. É isso. É isso aí. Vamos para o próximo. O próximo é o squash visual. Squash visual, gente, é uma técnica clássica da PNL também. A maior parte dos hipnoterapeutas já dominam essa técnica. Sugiro conhecerem, né? Squash visual é uma técnica que envolve terapia de partes para integrar conflitos internos. Né? Conflito interno é quando existe uma briga entre minha razão e minha emoção, ou quando eu quero uma coisa e quero outra ao mesmo tempo, aquele processo de divisão, né? Quero emagrecer, mas não quero deixar de comer o meu doce. Né? Eu quero educar o meu filho, mas ao mesmo tempo eu preciso brigar com ele. Né? E por aí vai. Isso são exemplos de conflito interno.
o objetivo é fazer a pessoa virar uma só, né? Integrar o racional com o corpo, com o emocional dela. E, gente, o metapadrão está dentro também, né? Do squash visual. Vamos entender um pouco mais. O squash visual, gente, ele também é focado. Ele basicamente é um processo onde eu boto uma parte numa mão, eu associo a um símbolo, boto outra parte na outra mão, associo a um símbolo, cavoco buscando a intenção positiva das duas partes. Cheguei na intenção positiva das duas partes, eu sugiro que elas se integrem e virem uma só. Né? O que vai chegar na intenção, o que vai permitir que o colapso aconteça é achar a intenção positiva das duas partes ali. Né? Quem é meu aluno aqui sabe que buscar a intenção positiva faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença para orientar para o recurso que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Então a gente começa o squash visual entrando em contato com as partes, conversando sobre, ali já disparou o problema. Né? Primeira etapa do metapadrão rolando, já disparei no corpo. Tá disparado no corpo. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a colocar nas mãos do cliente as partes. Né? Então eu vou dizer algo do tipo: e existe a parte X dentro de você. Convide a parte X a se representar em uma das suas mãos. Talvez venha um símbolo representando essa parte. Quando essa parte se apresentar para você nessa mão, você vira essa palma da mão para cima para eu saber que ela já está aí. Né? Gente, quando eu peço para vir uma parte na mão e virar um símbolo, isso aqui já é uma dissociação, né? Já não está em mim, está na minha mão o problema. Né? Isso aqui já é uma dissociação. E aí eu vou dizer, agradeça essa parte por ela se fazer presente, porque ela está querendo te ajudar de alguma forma positiva, e por aí vai. Trouxe uma parte na mão. Aí eu vou dizer, existe uma outra parte sua que também é importante, que precisa ser vista, que talvez você não tenha dado tanto olhar para ela ainda. Convide agora a outra parte a se fazer presente na sua outra mão e aparecer por meio de um símbolo. Quando esse símbolo aparecer aí, você vira essa palma da mão para cima para eu saber que ela já se apresentou. E a pessoa vai virar a palma da mão para cima e vai estar com as duas partes nas duas mãos ali. O que é isso? Segunda etapa do metapadrão aqui. Né? Bom, o que a gente vai fazer depois, gente? A gente vai para a terceira etapa do metapadrão, que é buscar recurso. Como que a gente vai buscar recurso aqui? Intenção positiva. Eu vou buscar entender o que essas duas partes estão querendo evitar, o que essas duas partes querem que aconteça. A partir dessa intenção positiva vai vir um termo que é um recurso. Algo, geralmente, um bem. Nessa parte quer que eu fique bem. A maior parte das vezes vai vir um bem. Né? Um segura, algo do tipo. Bem segura, recurso. E que é isso? Terceira etapa do metapadrão. Né? Então, vou apertar essa parte da sua mão direita. Quando o problema acontece, o que ela quer evitar? Ela quer evitar que eu fique sozinho. Olha, evitando que você fique sozinho, você está querendo te ajudar. Como você ficaria se você estivesse com alguém acompanhado ou se você não ficasse sozinho? Ficaria bem. Pronto, não é mais problema. Recurso. Vou fazer o mesmo com a outra parte. Vou descobrir a intenção positiva. Tem duas intenções positivas. Sugiro as duas se integrarem. Gente, o que é isso? Colapso, né? Colapso ali acontecendo entre as duas partes. Gente, é isso aí. Esse é o switch, quer dizer, é o squash visual com meta padrão dentro. Quem aqui conhece o squash visual? Conseguiu acompanhar o meta padrão dentro do squash, gente? Tá certo, vocês estão quietinhos, né? Estão quietinhos. Tá. Gente, o que importa é vocês entenderem a técnica, mas entenderem o processo por trás. Porque aí você é capaz de destrinchar esse negócio, né? E fazer melhor. E fazer melhor. Gente, um squash visual que não disparou o estado não vai resolver. Né? E por aí vai. A gente tem que entender onde eu estou e para onde eu estou querendo ir. Né? Se eu tivesse a estrutura do meta padrão por trás, fica mais fácil eu entender qual etapa eu estou, o que eu estou fazendo aqui, onde o meu cliente está. Será que eu estou perdido? Se eu estou perdido, o que está acontecendo? Eu vou buscar olhar a partir dessa estrutura. Né? Isso vai trazer flexibilidade para a gente. Gente, não vou falar mais sobre outras técnicas, mas já fica a dica aqui, gente. Ó, o spin da PNL, aquela técnica que faz o giro, você pode fazer ela com meta padrão, né? Dispara o problema, dissocia, imagina isso girando fora do corpo, inverte o giro, acopla no corpo de novo. Pô, 4 etapas do meta padrão aqui. Posições perceptuais, gente, posição perceptual é uma técnica de meta padrão pura, né? Porque quando eu me associo à representação do outro, eu estou disparando um recurso que estaria no corpo do outro. Né? Eu já estou colapsando o próprio processo de entrar no corpo do outro e entrar para o problema, já é um processo de meta padrão. Gente, qualquer posição
perceptual é metapadrão puro. Se eu pergunto para o meu cliente, tá, e como seria se você fosse o seu pai nessa situação? Ser o pai é recurso. E nessa situação, é estar com recurso dentro do problema, é colapso. Toda posição perceptual geralmente vai ser metapadrão aplicado. Se tem algo que é incrível, multifacetado, que vai promover mudança fácil, é posição perceptual. Né? Bom, gente, um outro exemplo, nosso amigo Lucas de Albuquerque aplica Ho'oponopono, né? Se você aplicar, você pode aplicar Ho'oponopono, mas provavelmente você está aplicando errado, né? Provavelmente você está aplicando errado, porque não adianta você aplicar Ho'oponopono e não promover a neuroplasticidade de nada. Se eu quero se eu quero mudar algo, eu tenho que disparar a teia neural desse algo, ou seja, eu vou olhar para o problema e vou aplicar Ho'oponopono. Senão, eu não promovo neuroplasticidade de nada. E por aí vai. Gente, eu quero saber de vocês. Alguém aqui tem alguma dúvida? Tem algum case? Alguma contribuição? Conta aí. Agora é a hora, gente. Então, terminamos aqui, galera. Essa aula de hoje foi mais rápida que comum, né? Geralmente a gente passa de hora de aula, hoje foi menos que 1 hora. Gente, essa aula aqui ela vai ficar gravada, vai ficar disponível, tá? Se você está me acompanhando até aqui, eu convido você a me seguir nas minhas mídias sociais. É Roberto Botelho Hipnose, tanto Face quanto Insta, YouTube também, pode procurar ali. Você está vendo no YouTube, já curte, já dá um like, aí já me segue, que vai me ajudar muito, tá? Se inscreva aí. E sigam também a Associação Brasileira de Hipnose, ABH, AB Hipnose, gente. Semanalmente a gente está com atividade, com mentoria, com aula, tá? E, gente, eu já vou convidar... É isso aí, gente. Agradeço a presença de todos vocês, gente. Uma boa semana para vocês, gente. Um grande abraço aí.